O texto diz o seguinte: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Fale comigo, a bênção do Senhor enriquece e com ela não há desgosto. Não há desgosto, irmão. Esse enriquecer não é só você prosperar financeiramente não, tá bom? Esse enriquecer é você ser próspero na alma. É você ser próspero no espírito. É você viver em paz em meio a um mundo turbulento. Um mundo de guerras, de traições, um mundo de usurpações. Porque existe uma bênção do Senhor sobre o seu povo. O Senhor vai te guardar do homem fraudulento. O Senhor vai te guardar do homem sanguinário, da bala perdida, dos acidentes. Sabia disso? Quando você está caminhando, porque existe uma graça sobre você, você vai sendo livre disso tudo. Às vezes você esquece uma chave em casa e reclama. Você esquece um celular, meu irmão, a gente é assim. Eu também sou assim. A gente atrasa um pouquinho, a gente já sai desesperado com o carro. Meu Deus, isso aqui, mano. É assim mesmo, é o ser humano. O ser humano é carnal. Você tem uma mente carnal. Você sente fome, sente sede, sente vontade de dormir, sente cansaço, sente desejos carnais. É a natureza que você recebeu. Mas como no último culto, como nós ensinamos e pregamos, nós falamos que o mundo foi criado com esse fim. O mundo foi criado para que todas as obras carnais fossem manifestas e fossem julgadas pela luz. Nós falamos no último culto sobre expiação, lembra? Falamos sobre purificação, falamos sobre justificação, né? Nós falamos sobre propiciação. Tudo isso são heranças que o Senhor conquistou. E isso foi, Anderson pregou semana passada, que a tua justificação, ela não se dá somente nessa vida. É o que Deus consumou antes. Então, antes que houvesse vida, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Antes que Deus formasse a terra e antes que você fosse chamado à existência no ventre da sua mãe, Deus reservou o primogênito da criação. Quem é o primogênito da criação? Fale comigo, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ok. Então, antes que houvesse vida, o Senhor sabia antecipadamente que a criação, em dado momento, iria se envaidecer. Olha que tremendo. Eu vou resumir aqui em poucas palavras o projeto de redenção. Tenha atenção, por favor. Porque a mensagem que nós estamos trazendo, a série de mensagens no qual eu estou inserido, chama-se O Propósito da Redenção Eterna em Cristo Jesus. Então eu vou te trazer uma pequena porção para que você compreenda o porquê que você está aqui hoje. Por que você está com esses olhos abertos aqui ouvindo eu falar? Porque existe um propósito, você tem que entender isso. Então, na eternidade, antes que Deus chamasse a existência o reino celestial, antes que Deus chamasse a existência os anjos, as criaturas celestes, e antes que Deus chamasse a existência a vida humana, você consegue me entender até aqui? Antes que acontecesse isso, porque Deus é onisciente e onipotente, Ele sabe antecipadamente o que vai acontecer, Ele sabia que a criação, quando fosse criada a parte dele, porque eu já expliquei para meus irmãos aqui, alguns irmãos entendem. Para você entender o que eu estou falando, você tem que entender como funciona a cosmologia da Terra e do mundo. Como funciona, tá? São 7 dimensões que existem. Abaixo existe o abismo, entende? O abismo, região escura. Fale comigo. Ausência de luz. Ausência de luz. Escuridão, trevas, abismo. Logo acima do abismo tem o inferno, que não é fogo pegando, tá bom? Não é um fogo pegando, todo mundo ardendo, não é isso, inferno não é isso. Inferno é região inferior, é Sheol no hebraico. É um reino de mortos. Fale comigo, reino de mortos. Sim. Acima do inferno, então, temos o abismo, temos o inferno. Acima do inferno existe a terra, do qual nós estamos aqui pisando. Esse plano consciente, onde você foi inserido. Eu estou inserido aqui. Eu sei que dia é hoje, eu sei que horas tem, eu sei que dia do mês é agora. Sei que dia é amanhã, estou inserido na consciência, nesse plano. Tá? Terra. Acima da terra tem o primeiro céu. Fale comigo, primeiro céu. Isso, onde você vê os astros, as estrelas. Você consegue, com o telescópio, fazer, verificações estrelares. É o primeiro céu. O segundo céu fica acima, onde a gente já não consegue ver. Entende? Não há como ver, nem telescópio, nem tecnologia humana consegue acessar esse segundo céu. Esse segundo céu é onde está escrito que Paulo fala, regiões celestiais. Lá existe
A vida, fale comigo, imaterial, que não é matéria. Você é matéria, correto? Eu sou matéria, você é matéria, nós somos corpo e carne. Mas nós temos uma essência de vida dentro de nós, que é o espírito, correto? Isso. Então, esse espírito, toda a criação foi criada em quê? Em espírito. Porque Deus é espírito. Fale comigo, Deus é espírito. Então, quando ele chama a existência recebe atributos da criação. Então, a criação recebe os atributos de Deus. Deus é eterno, correto? Isso, a criação também é eterna. Todas as criaturas são eternas, porque receberam esse atributo de Deus. Nesse segundo céu, existe as regiões celestiais. Quando você lê na Bíblia, você lê em Daniel, tem várias passagens. Há batalhas nessa região. Há batalhas. Existem, fale comigo, principados, poderes, potestades, hostes da maldade, espíritos malignos. E aí tem outras classes. São mais de 11 classes. Estão nessa região celestial. Essa região celestial tem contato diretamente com a nossa. Sabia disso? Eles conseguem interagir com a nossa dimensão aqui. Através de energia, frequência e vibração. Eles interagem. Então, às vezes, você está no teu carro, andando, de repente vem um pensamento muito ruim, muito mal. Você, meu Deus, de onde eu pensei isso? Você acabou de receber a ministração. Frequência passou por você. Você sabe, né? Se a gente ligar o rádio aqui, a gente consegue receber o que estão enviando de outro lugar, né? De outra região, através de frequência, não é isso? Chega informação para a gente através do rádio, da televisão. É transmitido o quê? Uma informação, correto? Se está tendo a Copa do Mundo na França, um exemplo. Quem está lá no estádio, meu irmão, vendo o futebol da França lá, está vendo ao vivo o jogo, correto? Vê o jogo ao vivo, né? Vê lá em tempo real, não é isso? Eu que estou aqui no Brasil, eu vejo o quê? Com atraso, a informação, correto? Porque está sendo o quê? Transmitido para mim através de um recurso, correto? Estão compreendendo até aqui, irmãos? Isso. Então, chega com atraso para mim. Eu tomo conhecimento com um delay, atraso. Mas o que aconteceu lá, eu ainda vou saber o que aconteceu. Assim foi na região celestial, assim foi na eternidade. É isso que eu estou explicando. O que Deus consumou e fez na eternidade está chegando para nós com esse atraso de memória. A gente está memorizando e tomando conhecimento de tudo o que aconteceu. É isso. A história da redenção é assim. Você, na sua vida... Meu pai tem quantos anos, pai? Está com quantos anos? Quase 80. Quase 80. Então, meu pai está há 79 anos processando a vida consciente do que aconteceu na eternidade. É isso. É isso. Meu irmão está com quantos anos, irmão? 51. Estou com 43. Então, eu há 43 anos processo a vida consciente na Terra e estou tomando consciência e recebendo informação do que aconteceu na eternidade e o porquê que eu estou aqui. Vocês conseguem entender? Essa informação que eu estou te passando não é religiosa, vocês entendem? A religião não vai falar isso com vocês. Você vai frequentar qualquer tipo de religião, eles não vão explicar isso que eu estou explicando. Então, o segundo céu, eu falei, o que tem? Criaturas celestiais. Existe lá anjos caídos, isso mesmo, anjos caídos. Anjos que se rebelaram contra o Criador. Entende? Eles estão nessa região celestial. Eles são opositores do homem. Eles tentam, do alto dos céus, impedir que as revelações cheguem para nós. Por quê? Toda comunicação é espiritual, vocês entendem? Você é espírito, correto? Então, para você receber uma informação, quando Deus fala lá, Anderson, que Deus abriu o coração de Lígia para compreender, o que é isso? Ele não pegou o coração dela e abriu assim, né? Não foi isso, entende? Isso é figura. Abrir o coração é que ela recebeu um revestimento, uma capacidade, através de uma comunicação de frequência. Quimicamente, na mente dela, foi aberta uma porta de revelação de entendimento, entende? Chegou até ela, não houve impedimento. Então, quando você lê na Bíblia que o Senhor, no final dos dias, ele vai descobrir o véu que encobre as nações. Quando ele fala que existe um véu sobre as nações, ele fala que existe um engano, existe uma maquinação feita por seres espirituais inteligentes. Eles criaram o quê? As religiões. Todas as religiões foram criadas por entes inteligentes espirituais. Eles criaram tudo isso. E agora tem uma nova religião que vai vir, que está chegando agora, que é a religião dos globalistas, né? Que é a agenda Alien, vida inteligente. Então eles vão trazer isso todo para a humanidade. Já ouviram falar agora que está tendo muitas notícias na televisão? Apareceu OVNI. Então alguém está acompanhando a televisão? Alguém acompanha? Jornal? Não, né? Mas se você botar, só fala disso hoje em dia, né? CNN, onde você abre, né? Então eles estão querendo trazer uma nova religião. Que agora eles querem dizer
que a fé em Cristo Jesus, que tudo que nós recebemos como herança, na verdade, foi dado por inteligências externas, e que Jesus também é um ente extraterrestre. Então eles vão trazer várias argumentações para causar engano. Então as religiões causam o quê? Engano. Elas colocam um véu posto para que a pessoa não veja a glória que há no Evangelho em Cristo Jesus. Entenderam até aqui? Então, o segundo céu, onde estão os anjos. No terceiro céu, é o lugar onde Deus restaurou. Que quando você pega Hebreus e lê, se você ler Hebreus comigo 9, você vai ver que Deus tem um santuário, um reino no terceiro céu, onde Paulo acessou. Já chegaram a ler? Que Paulo, se você ler em Coríntios, você vê Paulo dizendo que ele conseguiu visitar essa região. Ele foi até o terceiro céu, em espírito. Ele viu coisas que não eram possíveis de descrever com palavras. Ele viu a nova Jerusalém restaurada. Ele viu esse reino que foi abalado pela transgressão. Ele viu esse reino restaurado. E esse reino vai vir para a terra. A vida na terra, irmão, não acaba. Não acaba. Por isso que nós temos construído esse pensamento. Você sabe, né, Catiane? Eu venho falando sobre ressurreição, é isso? Vim falando sobre justificação, para que você venha entender todo esse propósito de como a intenção é explicar para você o propósito de redenção eterna. Eu preciso construir isso devagarzinho no seu coração, na sua mente. E conforme isso for entrando, isso vai trazer o quê? Forte convicção. Fale comigo, forte convicção. Fale comigo, certeza de fé. Porque a fé é isso. A fé é o firme fundamento, firme fundamento das coisas que se esperam. O que você espera, meu irmão? Você não pode esperar só nessa vida, né? O texto diz que aqueles que esperam nessa vida são os mais miseráveis dos homens. Se um ser humano viver nessa vida só para poder cobiçar, comprar, adquirir, atender desejos carnais, está dizendo que essa pessoa é miserável. Você conhece gente assim? Eu conheço. Eu também era. Eu vivia assim também. Você também vivia. Todos nós vivíamos no curso desse mundo. Vivendo o quê? Para atender às nossas necessidades carnais. Entende? Apetite desordenado, relações sexuais ilícitas, tudo isso é um homem, é o apetite sexual da carne. Todo mundo passa por isso, irmão. Por quê? Você tem uma natureza carnal, correto? Você tem um corpo de carne, tá aí, esse corpo de carne. Então, essas obras carnais, elas são julgadas, e essa mente carnal que você tem, que te inclina para se desviar de Deus e cobiçar coisas da vida, ela é sentenciada, ela é julgada com, fala comigo, o pleno conhecimento de Cristo. Quando esse pleno conhecimento te alcança, você passa a receber dons do Espírito, que um deles é domínio próprio. Você passa a dominar e dominar a sua própria mente. Quando a sua mente, o teu corpo carnal pede algo, você fala assim, não quero. Quando a sua mente carnal se inclina, faz aquilo, não faço. Você passa a dominar a sua própria natureza caída. Entendeu? Isso você só consegue através, fala comigo, o dom da fé, que é o que nós vamos falar hoje. Chamado também de dom da justiça. Você lembra que eu falei sobre Abraão? No culto passado eu falei que Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. Imputado é acrescentado. É aquilo que você recebe sem você reagir. Você recebe daquele que é superior. Então o superior, diga, o superior abençoa o inferior. É isso, essa é a visão. Então Abraão foi abençoado quando creu e ele recebeu a sua justiça. Para quê? Para que ele fosse fiel à promessa. Porque ele não conseguiria ser fiel dele mesmo, entende? Então o dom da justiça é isso. É quando vem essa revelação sobre você e faz você perseverar em toda a verdade. Isso pode levar anos. Eu conheço irmãos que caminham comigo, conheço de outras igrejas, que estão na igreja evangélica, que estão de determinada religião e não manifestam esse dom. Esse dom de ser fiel à palavra e à verdade. Porque isso não está na esfera humana. Não depende de quem quer ou de quem corre, isso é escrito. Mas de Deus, fale comigo, Deus usar a sua misericórdia. Para que seja segundo a graça e não segundo as obras. Eu vou ler sobre isso com vocês. Então, para poder encerrar aqui esse entendimento das camadas dimensionais, da cosmologia, você está aqui semeado nessa terra, em um corpo de carne. Nós falamos que todos nós carecemos da glória de Deus no último culto.
Nós falamos que todos pecaram, então não há um justo sequer. Nós falamos no último culto que quando você vem em vida, quando você concebe, você nasce de um ventre de mulher, quando você nasce, você nasceu com uma dívida. E o propósito de redenção, fala comigo, redenção é resgate. Isso, quando eu falar redenção, você associa, redenção é resgate, é isso. Redenção é pagar o preço para libertar um escravo da sua prisão, é isso. Então nós fomos semeados aqui nessa terra, precisamos de um resgate. Carecemos dessa glória. Todos nós carecemos dessa glória. Então, Cristo envia o quê? O Evangelho, a palavra da vida, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cristo Jesus vem trazer essa revelação, apontando o caminho, a verdade e a vida, para que a gente receba o resgate pelo seu sangue. Amém? Isso. E você só recebe isso pela fé. Só que você pode, como eu conheço pessoas que andam 30 anos em igreja evangélica, que tem placa, que tem doutrina, tem liturgia, não significa participar da igreja A, B ou C para poder gerar essa fé que ilumina o entendimento e te leva a toda a verdade. Não está condicionado à religiosidade, está condicionado a um dom do Espírito Santo que reparte a cada um. Vocês entendem isso? Isso é um selo. Todos nós carecemos de ser selados com essa verdade, com esse entendimento. Eu conheço irmãos que caminham 30 anos e caminham tropegantes. Eu oro por eles, irmão. Há 30 anos você anda assim. Eu conheço pessoas que são pastores. A gente ouve falar, né? Por aí. Também de muitos escândalos, né? Vocês também ouvem falar. Chega até vocês. Cara, pastor, 30 anos, com família, com filho, com tudo, de repente cai em adultério. Meu Deus, o que é isso, meu irmão? Aí você tá lá, ouve um escândalo do irmão que se envolveu com outra irmã e tal, que cobiçou outra pessoa, que enganou, que mentiu, e você vai ouvindo isso acontecendo de monte, você ouve de monte chegando até os teus ouvidos, em outros lugares. Mas por que isso acontece? Porque o dom da fé não está presente. Porque se a pessoa é selada com o Espírito da verdade, o erro jamais vai poder arrebatar essa pessoa. Você consegue entender? Vocês conseguem entender até aqui? Olha, eu até entendo quando a gente fala a frase: poxa, você tem que entender que eu sou de carne, todo mundo erra, todo mundo é falho. Poxa, você tem que entender que eu não sou perfeito. Não é uma frase legal para ser dita por um ministro de Deus. Uma autoridade constituída por Deus, ele não pode ser fraco. Ele não tem oportunidade de ser fraquinho, não tem como ser tentado, ser uma pessoa influenciada, não tem oportunidade. A gente foi chamado, assim como vocês, para poder nós sermos o espelho da glória de Deus. Lógico, a gente pode falhar, mas a gente não pode usar esse argumento como pretexto para o dia que eu falhar, entende? Você não está conseguindo me entender? Ah, mas eu caí, todo mundo cai, a carne é fraca. Eu preguei aqui outro dia e falei com vocês uma passagem em Mateus. Jesus falando: é para que vocês sejam perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Tem que ser perfeito na minha presença, é isso. Ser perfeito não depende de você e de mim. Olha só, eu, pela minha própria vontade, pelo meu livre-arbítrio, eu jamais estaria aqui hoje, pregando essa palavra. Eu nunca, não estaria. Pela minha própria vontade, eu estaria em outro lugar. Estaria, sabe, vendo televisão, descansando, né? Passeando, querendo viajar, entende? Porque é da natureza humana. Mas existe algo maior, existe o chamado, existe a missão, existe o Espírito de Deus sobre mim, sobre vocês, nos levando a andar nessa obediência, nessa devoção a Deus. Então eu quero dizer o seguinte: receber esse dom da fé não tem nada a ver com ser evangélico, ser A, ser B, ser C, entende? Não coloque uma roupa, não vista um traje de uma religiosidade, porque isso vai impedir que você veja a glória de Deus em Cristo Jesus. A oração sacerdotal e a bênção sacerdotal, eu vou recitar aqui, que Deus ensinou para Arão e seus filhos, a sua descendência. Ele diz o seguinte: enquanto você libera essa palavra sobre o povo, eu vou ler aqui, eu preciso dessa bênção. Você também deve carecer disso, tá? O Senhor falou: enquanto você ministrar essa palavra, eu estou visitando eles. Olha que tremendo. Olha o poder da palavra de Deus sendo invocada, irmão.
existe algo que é poderoso, que é saber invocar o nome do Senhor. E saber invocar o nome do Senhor não é ficar rodopiando, não, falando xabalá, xabelé, xabalá, não é isso não, tá? O poder de Deus não é isso. O poder de Deus não é um homem pescoçudo aqui atrás dizendo, eis que te digo. Não é nada disso, o poder de Deus não é isso. O poder de Deus não está nas roupas, não está nas vestes de um sacerdote, balançando alguma coisa, falando baixo, falando manso. Não tem nada a ver, isso é tudo religiosidade. O poder de Deus está na verdade que somente o Espírito Santo pode gerar na vida de um eleito e de um servo de Deus. Só Ele pode gerar. Então ele fala assim, disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e aos seus filhos, dizendo, assim abençoarás os filhos de Israel. Aí ele fala aqui a palavra, você vai abençoar assim, Arão. Enquanto você estiver ministrando sobre eles, eles vão ser visitados, você vai ser visitado. Você vai ser visitado no seu íntimo. O Senhor está visitando a sua casa nesse momento. O Senhor está visitando os seus projetos. O Senhor está visitando a sua vida, a sua existência, o teu projeto, a tua carreira, tudo que pode ser de mais excelente, você vai receber aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Ele fala assim, o Senhor, bota a mão no teu coração, em nome de Jesus. Você vai receber essa ministração dos céus. Isso não é ministração de homem não, tá? Isso é a ministração do Espírito Santo de Deus. Ele fala, ministra Moisés, fala para Arão, ministra. Então, coloca a mão no teu coração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor está te visitando. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Diga amém. Amém. Amém, é isso. São palavras pequenininhas, né? Mas que são gigantescas espiritualmente. Você não tem noção do que foi liberado sobre a sua vida nessa hora. Você só vai conseguir entender mais à frente. Aí você vai entender. Tá bom? Irmãos, essa é a introdução, mas não vou me estender muito, tá? Era necessário fazer essa ministração. O Senhor sabe por quê. Irmãos, como eu falei, o tema que nós estamos trazendo essa ciclo de mensagens, né? Série de mensagens sobre o propósito da redenção eterna. Falamos no último culto, o Anderson falou sobre justificação. Eu também falei um pouquinho sobre justificação. E justificação é quando você é declarado inocente. Quando alguém superior a você, como um juiz, vem sobre você com uma sentença e ele não te condena. Ele te perdoa. Por que te perdoa? Porque foi paga a fiança. Então, eu até expliquei aqui, todos nós aqui estamos sentados no banco dos réus, carecendo de graça e misericórdia. Dona Lourdes carece de graça e misericórdia, meu pai carece, Bernardo, todos que estão aqui, carecemos dessa graça. E você está sentado diante do justo juiz, porque você acumula dívidas. Todos nós pecamos e transgredimos e desobedecemos a Deus. Então, foi paga uma fiança para te tirar desse lugar, entende? Deus pagou através do sangue do seu Filho, o sangue precioso. Ele enviou Jesus e pagou a fiança. Aí agora você comparece diante do juiz e você é justificado por meio da sua graça. A graça de Deus é a manifestação do poder dele na terra. A graça de Deus é o favor te alcançando, é o benefício da graça. É Deus te socorrendo. É Deus estendendo a mão para você e te tirando e te livrando das corrupções do mundo. Vocês conseguem entender até aqui? Isso é graça. E como de Deus flui, ele é a emanação de toda essa graça. O Deus Todo-Poderoso emana dele graça, verdade, justiça, bondade, perdão, misericórdia, reconciliação. Vai fluindo do trono da graça. Flui do trono da graça. E chega até você. E chega até a mim. Por isso que ele fala, vocês carecem da justificação que há em Cristo Jesus. E a gente só vai herdar essa justificação, fale comigo, pela fé. Mas não é fé religiosa não, tá? Existe a fé supersticiosa. A pessoa que tem superstição. Não passa aqui não porque tem uma escada. Passar debaixo da escada dá azar. Encontrar com gato preto dá azar. Deixar o chinelo virado dá azar. Tem um monte de superstição por aí, né? A gente às vezes aprende isso, né? A gente carrega essa tradição dos nossos pais, a gente é supersticioso também, muitas vezes. Só que não é essa fé. Não é a fé religiosa que faz a pessoa ir andar 30 anos na igreja e ela se achar justa, se achar boa porque está dando dinheiro, está dando dízimo. Não, eu sou bom, pô, dou dinheiro, dou dízimo. Entende? Faço tudo direitinho, não faço mal a ninguém, não desejo mal a ninguém no meu coração. Irmão, não tem nada a ver com isso. A gente está falando de uma fé evangélica. Uma fé pura, uma fé santíssima,
que só pode vir do trono da graça e selando os seus eleitos com esse selo. O texto em Efésios 2, não sei se você trouxe sua Bíblia, mas se não trouxe, pode pegar no celular. Rapaz, não vou conseguir pregar não, hein? Eu vou só fazer a introdução, tá, irmãos? São 11 horas. Não vou conseguir fazer a pregação não, eu vou parar aqui, eu vou só fazer a introdução dela. Abre Efésios 2, por favor. Senão, eu leio com você aqui, não tem problema. Se você não trouxe uma Bíblia ou celular, eu leio com você. Efésios 2, versículo 4. Vamos ler do versículo 1, para poder a gente fazer a compreensão completa? O meu título aqui da minha Bíblia é do pecado para a salvação pela graça. Diga, do pecado para a salvação pela graça. Isso aí, que tremendo, né? Esse salvar, eu expliquei para vocês, né? Você recebeu a recompensa do Senhor e a dívida foi paga. Então você foi salvo. O que você quer ser salvo? Ser liberto do cativeiro. Foi salvo. Escravo foi solto. Vem alguém, paga uma dívida, diz, olha só, é como se Cristo entrasse aqui e falasse assim, eu paguei a dívida dessas pessoas que estão aqui. Eu paguei. Eles não são mais escravos. Eles vão ser libertos. Isso é salvação. Venham, me acompanhem, sigam-me. Aí o Senhor vai nos conduzir o quê? Pastos verdejantes, águas tranquilas de descanso, porque Ele é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Preço de sangue. Então nós não estamos mais culpados, nós não estamos mais condenados. É isso. Por isso que ele fala do pecado para a salvação pela graça. Ele fala assim, Ele vos deu vida. Então quem é que dá vida, irmãos? É o próprio Deus. A verdadeira vida vem de Deus. Tá? Não é aquela vida que você foi concebido, não. A vida verdadeira vem de Deus. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Viu aqui? Todo mundo morto em delito e pecado. Todo mundo em dívida. Todo mundo. Não importa a altura, a cor, o credo, não importa a classe social. Todos na condição de devedores e carentes dessa glória, desse perdão. E nos quais andastes outrora, então em outro tempo vocês andaram assim, segundo o curso desse mundo, segundo aqui o príncipe da potestade do ar aqui, esse príncipe da potestade do ar aqui é o grande adversário, que é chamado de Satanás, significa opositor, tá? Essa potestade, por que a gente fala potestade do ar? Potestade é um príncipe, a potestade é algo que tem autoridade de governo. E ele está no ar, ele está nos céus. Lembra que eu falei para vocês? No segundo céu. Então, onde Satanás habita? Na terra? Não. Satanás habita no inferno? Não. Onde Satanás habita? Nos céus. No segundo céu, acima das estrelas aqui, onde você está vendo, nessa região celestial é o lugar da sua habitação. De lá, ele emana tudo que diz respeito a engano e a mentira na terra. Ele emana, ele faz emanações também. Ele é o pai da mentira. Vocês já ouviram falar isso? Esse texto, esse termo? Que Satanás é o quê? É o pai da mentira. Então ele vai levantar religiões, vai levantar falsos entendimentos na terra, falsos caminhos para que você negue Deus, para que você não tenha a glória de Deus revelada. Para que você ande como o curso do mundo, pecando em transgressão e não haja o pagamento da sua dívida. Vir à existência, receber fôlego de vida, respirar, ter vida, ter a oportunidade de ouvir o Evangelho como você está tendo a oportunidade hoje de ouvir, é uma notificação para que você saiba de tudo o que aconteceu nos atos de Deus desde a eternidade. Então você, para ser julgado, você precisa de quê? Notificado. Se você tem uma dívida e você está na sua casa, o que se faz quando não consegue se encontrar a pessoa? Se manda o quê, pai? Um oficial de justiça? Não é isso? Para notificar, não é isso? Porque a pessoa não pode receber uma condenação se ela não saber o motivo, correto? Se uma pessoa for na delegacia da parte de alguém, não é isso? O delegado abre uma ocorrência e manda o quê, gente? Manda uma correspondência para notificar você, correto? Para que você tenha ciência. Então é isso. O Evangelho pregado na terra é para notificar os homens, para que todos tenham ciência das suas culpas e dos seus erros e que carecem do perdão de Deus. Então você não é mais inocente. Ninguém é inocente aqui.
Todos têm consciência, lógico. Cada um de nós que está aqui vai desenvolver a fé de uma forma. Uns vão desenvolver levando tempo, outros desenvolvem com uma mensagem dessa que eu estou pregando, ouvindo, desenvolve. É impressionante. Você pode sair daqui hoje com tudo que eu estou falando aqui, essa consciência está presente em você e atuante no teu homem interior de um modo poderoso que te provoca uma libertação profunda. E você venha manifestar dons para a glória de Deus, para o serviço da casa do Senhor. Então, lendo aqui, quem é o príncipe da potestade do ar, que eu acabei de ensinar, é quem? Satanás. É isso mesmo, ele é o opositor, ele é o adversário. Ele se opõe a quê? Para que você não venha receber a glória do Evangelho. Então, quando acabar o culto aqui, você vai sair por essas portas, o que vai acontecer? O mundo espiritual vai trabalhar para tentar roubar essa semente que foi semeada no teu coração. É isso que vai acontecer. Isso vai acontecer. O que nós vamos pedir aqui ao Senhor, em oração? Senhor, não permita que essa semente venha sair do coração deles. Alguém te vai orar. Quem vai dar crescimento é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai guardar essa semente no teu coração, ou, se não for o tempo de você amadurecer ela. Pode ser isso também. Porque quando você lança uma semente, a Dona Lourdes veio do interior, né, Dona Lourdes? Lá de Minas, né? Lá tinha agricultura, lá tinha campo, como é que era lá? Tinha que arar a terra? Então, tinha que arar a terra, né? E às vezes a terra não estava pronta, né? Às vezes você jogava a semente, às vezes a semente não frutificava porque a terra não estava arada, né? Não estava pronta, não recebeu as chuvas devidas, não é isso? Se você colocar a semente fora da estação, o que acontece? Ela não cresce, ela morre. Assim é a palavra sendo semeada no nosso coração. Pode ser o tempo agora ou não. A nossa oração é para que seja o tempo. Para que você compreenda, e a partir daqui você entre numa aliança eterna com Deus, a ponto de você ser possuído e possuída pelo Espírito de Deus. Se é uma coisa que você tem que desejar, é ser possuído por Deus, irmão. Deseje isso. Deseje ser possuído pelo Espírito da Graça. Deseje isso. Ele fala aqui, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos, fala comigo, filhos da desobediência. Então tem pessoas que vão andar uma vida inteira em desobediência. Por quê? Essa potestade do ar, ele conseguiu, ministrando o engano e descaminho e mentira e corrupções na terra, essa pessoa foi atingida e se tornou um filho da desobediência, não consegue reconhecer Cristo Jesus. Jesus, quando esteve aqui, ele falou assim, olha, a vontade de Deus é essa. Então, quando você quiser saber qual é a vontade de Deus, tem gente que às vezes fica orando a vida inteira, né? Eu quero saber qual é a vontade de Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus. Pô, você sabe sim. A vontade de Deus é esta. Que creiam em Ti como o único Deus verdadeiro. Isso é Jesus orando, falando. Que creiam em Ti, ó Deus Pai, como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Ó, a missão do Filho. Então essa é a vontade de Deus, que você tenha essa revelação. Quando a Bíblia fala que o Evangelho da glória de Deus, ao ser anunciado, reconcilia o Filho de Deus e salva ele das corrupções do mundo, quando ele usa essa expressão, o Evangelho da glória de Deus, é que os teus olhos do homem interior foram iluminados. Iluminou. No homem interior. Aí quando há essa iluminação do entendimento, há uma ressurreição aí dentro. A vida de Deus resplandece. Acabou. Aí é glória de Deus, é vitória. Aí a gente vai passar nesse mundo as tribulações que tivermos que passar. A gente vai passar as perseguições que tivermos que passar. A gente vai passar as decepções. A gente vai passar os traumas. A gente vai conviver com as más notícias. A gente vai conviver até com as decepções. Só que a gente vai se tornar o quê? Fala comigo. Inabalável. 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 Isso é um dom do Espírito. Então, continuando, fala aqui assim, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Então, o apóstolo Paulo, ele se coloca nessa condição. Olha, eu também andei como vocês, tá? Desviado da verdade, porque eu só concebia coisas da carne. E sabe quem está falando isso aqui? Era um fariseu, um dos mais excelentes. Ele participou das melhores escolas de Israel. Se Deus está falando que um fariseu, um homem religioso, que anda com filactério, com aquelas roupas todas, Senhor, não faço isso como esses pecadores, eu sou uma pessoa que ora 50 vezes ao dia. Se Paulo falou que esse tipo de gente é obra carnal, irmão, o que será da gente?
Entende? Ele se colocou e incluiu aqui, ó. Eu também andei como vocês, obras carnais. O cara que orava 5 vezes ao dia, fazia todos aqueles rituais judaicos, né? Dizendo, ó, eu era carnal. Você era carne. E ele fala aqui ainda, segundo as inclinações da carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então ele fala, apóstolo Paulo escrevendo, fala que ele é filho da ira antes. Ele está escrevendo, nós também éramos, ele se inclui. O apóstolo e mestre da igreja, ele se inclui na lista de desobedientes e que também sobre ele viria a ira de Deus. Sabe por que ele se inclui? Aqui em Romanos, eu estava até lendo ontem, Romanos 9, ele fala assim, ó. Romanos 9 fala assim, ó. E não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Repita comigo, nem todos os que estão em Israel são de fato israelitas. Então nem todos que estão nas religiões são de fato salvos. Ele está entendendo? Ele está querendo dizer isso. Não é porque é de Israel, não é porque nasceu lá, não é porque é o povo da aliança que significa que é um israelita de verdade. Não é por isso. Por isso que ele se inclui aqui, como filho da ira. Por isso que ele se inclui como desobediente. Então, deixa eu te falar, não significa nada você ter uma religião, você professar uma religião, você professar que você faz isso, você faz aquilo. Isso não vai te justificar. Ele fala aqui ainda, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Não é, porque, não é o pedigree, entende? Não é porque nasceu na família A, família B, família C. Não é por isso que é um salvo, que é um escolhido. Não tem nada a ver, é porque nasceu na tribo de Israel. Ah, eu sou da tribo de Judá. Ah, eu sou da tribo de Efraim. Eu sou da tribo de não sei do quê. Que eles se orgulhavam disso, sabe? Isso serviu de tropeço para eles. Eles não entenderam que a lei que eles receberam, a lei de Moisés, iria levar eles até Cristo Jesus. E a partir dali eles teriam que ser guiados como filhos de Deus a partir de Cristo e todos os seus ensinamentos. Eles não entenderam isso. Por isso que ele fala aqui, olha, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Sabe o que é a promessa que ele está falando aqui? É a promessa que alcançou Abraão pela fé. Em Isaac será chamado a descendência. Porque Abraão creu, repita comigo, porque Abraão creu, isso foi imputado como justiça. Esses são os verdadeiros filhos, são os que recebem essa fé. E eu não vou pregar, eu não vou conseguir desenvolver o tema hoje, a gente deixa para uma próxima pregação. Eu vou só ficar na introdução mesmo, tá? Não vou conseguir mesmo porque, não teve como. E para poder a gente encerrar aqui, ele fala assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, olha que tremendo, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Fale comigo, pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele, isso, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Até aqui. Entendeu? Então, por causa desse amor, porque Deus te ama muito e me ama, Ele se revelou a nós. E Ele fala aqui sobre regiões celestiais de novo. Ele falou que nos deu um lugar de autoridade nos altos céus. Isso aqui traz o entendimento de assim como Cristo ressuscitou, Ele subiu às regiões mais altas da terra e subiu às dimensões de seu domínio, porque Cristo herdou nome mais excelente, Ele agora nos constituiu como também a autoridade dEle, até nessas regiões celestiais. Então, quando a gente ora em nome de Jesus, a gente invoca o nome do Senhor, é como se as potestades no céu fossem abaladas. Você consegue entender? É como se o mundo espiritual que tenta te oprimir e o mundo espiritual que tenta te causar cegueira, para que você não enxergue, ele fala assim, quando eu te constituí ministro do Evangelho, quando você profetiza e declara a palavra de Deus,
essas potestades e principados são abalados nos céus, ou seja, a atuação dele para causar desvio não vai ser mais possível, porque o evangelho verdadeiro está sendo pregado. Agora, o verdadeiro, tá? O evangelho verdadeiro. Tem como você ter o evangelho da mentira. Tá sim. Ó, o evangelho do engano. É dinheiro, é maquinação, é evento, entendeu? É oba-oba. A gente não tem nada aqui, né? O que a gente tem aqui de aparência, gente? Pelo amor de Deus. A gente tem alguma coisa aqui de aparência aqui? Tem alguma estrutura aqui? A gente só tem a palavra de Deus. É o maior tesouro que a gente tem. O mais valioso é a palavra de Deus. A gente não tem aparência. A gente aqui não tem, né? Apesar de nós sermos diáconos, eu e o Anderson, eu sou ordenado diácono. Em posição de mãos do presbitério, eu e ele. Tá? E diácono, quando você lê na Bíblia, não tem distinção para pastor e bispo não, tá? Não sei se você aprendeu errado, tá bom? Se você lê em Timóteo, as qualificações de um pastor, de um bispo e de um presbítero são as mesmas para o diácono. Então, um diácono é muito honrado, tá bom? Um diácono é muito honrado. E o diácono que tem testemunho, com família e sujeição, maneja bem a palavra, tá? Não dado ao vinho. Tem lá uma lista lá. Você vê a lista é muito grande. Um diácono honrado, ele tem autoridade para governar a igreja, tá bom? Diferente do que ensinaram aí fora. Porque os líderes, para poder ter o controle das pessoas, eles criaram essas hierarquias, eles que criaram. Porque o pastor é maior do que o diácono, o bispo é maior do sei o quê, o apóstolo é maior do que... Aí você ouve assim, na igreja lá tem um apóstolo tal. Então lá deve ser grande, né? Se tem um apóstolo, a palavra de lá deve ser melhor do que a palavra do diácono. Infelizmente, a gente, eu estou dizendo, generalizando, tá? A gente, que eu digo, as pessoas pensam, raciocinam assim. Porque lá tem um pastor, aquela palavra lá tem mais autoridade. Infelizmente, penso assim. Porque lá tem um bispo ordenado pelo pontífice, não sei de tal. Lá é que tem a verdade. Irmão, cuidado. Porque Deus usa as coisas simples para confundir as sábias. Deus usa as coisas desprezíveis para confundir os que são. Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Se você for ler a história de Cristo, de Jesus, de onde ele veio, negaram ele porque, Jesus, filho de carpinteiro, a gente conhece a mãe dele, José, ali Maria, Jesus o que, filho de Deus? É assim, irmão. Então tenham cuidado, irmãos. Porque Deus faz, até mesmo que das pedras, Deus levante filho de Abraão. Essa expressão é para mostrar, vocês estão achando que dali não pode vir nada? Dessas pedras aqui eu suscito filhos, hein? Vocês estão considerando que essas pedras aqui não valem nada? Entende? É isso. Então essa glória está sobre a nossa vida com muito orgulho do Senhor. Não orgulho carnal, orgulho do homem, mas o orgulho do que Deus constituiu. A nossa vida e o nosso ministério, tá bom? Sou muito honrado juntamente com o Anderson por ter vocês aqui. Eu sei que tem um propósito de Deus de vocês estarem aqui hoje. Deus é que está conduzindo tudo. Deus é que está confirmando a aliança. E que o Senhor nos preserve nessa simplicidade. Então, para a gente concluir, em Efésios aqui, juntamente nos ressuscitou, né, nas regiões celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, olha só, a suprema riqueza da graça de Deus é você manifestar a verdadeira fé nele. Isso é o que há de mais rico na terra. Então, se você tiver que desejar alguma coisa na sua vida de riqueza, deseje manifestar essa fé. Essa fé é preciosa como um dom. Ele fala aqui ainda, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Repita comigo agora e internalize isso. Isso não vem de vós. Fale, isso não vem de mim. Isso não vem de mim. É dom de Deus. Se tem um versículo para você levar hoje, é esse aqui. Leve esse versículo e guarde. Leve. Porque diz aqui que a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de você. Você não consegue gerar a fé verdadeira de você mesmo. Você não consegue. O máximo que você consegue é uma fé religiosa, ou uma fé fingida, ou uma fé supersticiosa. O homem carnal, para o homem carnal, ele não gera uma fé excelente, uma fé dessa glória que nós estamos anunciando. Então todos nós carecemos dessa glória, carecemos de manifestar essa fé
santíssima, evangélica e espiritual. É isso. Todos nós aqui necessitamos. Então nós vamos orar aqui agora. Eu quero pedir que você, juntamente comigo, dê toda a atenção para o que vai ser falado, para que você não perca essa oportunidade de manifestar essa semente de vida que está sendo depositada hoje na sua vida. Em nome de Jesus. Vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Amém?